mundo que é na casa do nosso Senhor Deus, amém? Eu gostaria de pedir para que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o versículo 41. A mensagem de hoje tem como título Discernimento no Espírito. Lucas, capítulo 1 e o versículo 41. Todos encontraram? Vamos orar assim como nós estamos. Querido e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradecemos também pelo privilégio de estarmos aqui na sua santa casa de oração. Queremos te pedir uma bênção especial em favor do estudo da tua palavra, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entendê-la e que também tenhamos o desejo de colocar em prática na nossa vida diária e também levar a mensagem adiante, assim como o Senhor nos pede. Nos dê um estudo na sua presença, em nome de Jesus, amém. Lucas, capítulo 1. E o versículo 41 diz assim, o título fala, Maria visita Isabel. E o versículo 41, ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita tu és entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Nós acabamos de ler aqui uma profecia que se cumpriu, não é mesmo? E ao ouvir a saudação de Maria, Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Que visita ilustre, não é mesmo, meus irmãos? Eu lembro daquele hino que diz, hospedando anjos. E o que vem a ser discernimento no Espírito? O que é discernimento? Eu estava pesquisando no dicionário e eu encontrei este significado. É a capacidade espiritual de distinguir entre o bem e o mal, a verdade e o erro, baseado na vontade de Deus e da sua palavra. E ainda diz mais, não é apenas inteligência humana, mas um dom do Espírito Santo, que permite enxergar além das aparências, direcionando suas decisões para o propósito de Deus. Você já teve alguma visita na sua casa, ou até mesmo um encontro que mudou a sua vida? Um momento em que alguém chega, diz algo e de repente o seu espírito se aquece, o seu coração salta de alegria e algo dentro de você diz, Deus está aqui. Foi exatamente isso que aconteceu com Isabel. Ela não recebeu um sermão, ela não participou de uma vigília, não leu um pergaminho sagrado, ela apenas ouviu uma saudação de Maria e foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E o que isso nos ensina? Quando o Espírito Santo ele está presente, mesmo o ordinário
se torna extraordinário. Uma visita vira uma revelação. Uma saudação vira uma adoração. Uma mulher comum se torna profetisa. Esse texto também, ele nos lembra da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, não é mesmo? Onde os discípulos, eles foram, eles estiveram cheios do Espírito Santo de Deus e ali eles pregaram, eles falaram do amor de Jesus, em várias línguas, e as pessoas que ali estavam, elas conseguiam compreender na sua língua nativa. E este sermão, ele fala sobre como o Espírito Santo, ele nos enche. Ele nos capacita a reconhecer a presença de Jesus e discernir o que Deus está fazendo e a responder com fé, honra e exaltação ao nome de Deus. Isabel, ela ficou cheia do Espírito ao ouvir a saudação de Maria, como nós acabamos de ler no versículo 41 do capítulo 1. A cena é aparentemente comum entre duas mulheres grávidas. Eu me recordo que teve uma época, lá na igreja do Coab, muitos anos atrás, eu fiz a encenação de uma dessas mulheres, eu fiz o papel de Isabel, E logo quando Maria, ela recebeu a notícia do anjo Gabriel, que ela iria ser mãe de Jesus, Então, assim, logo em seguida, ela fez uma viagem, para visitar a sua prima Isabel. E a chegada de Maria trouxe mais do que palavras. Ela trazia Cristo no seu ventre. O Espírito Santo, que já havia atuado em Isabel, se manifestou com poder naquele encontro. Mesmo porque o anjo, ele havia visitado, o seu esposo e Isabel, e eles já eram de idade, Então, eles receberam a notícia de que eles, teriam um filho, João Batista, a quem iria abrir o caminho para o Salvador, E ouvindo isso, ela ficou cheia do Espírito Santo. E é interessante que Isabel, ela foi cheia do Espírito não ao ver e nem a tocar Maria, mas ao ouvir. Isso nos lembra que a fé vem ao ouvir, que está lá em Romanos 10:17. E o Espírito se move pela palavra. Ser cheio do Espírito é perceber o que Deus está fazendo agora. No versículo 43 que nós lemos, Isabel imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ela discerniu que Maria não era apenas sua prima, ela era a mãe do seu Salvador. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, conseguimos ver além do natural, perceber o espiritual e honrar a Deus está gerando nos outros, nós somos capazes de trazer alegria, de dar um exemplo de como viver aqui nessa terra para outras pessoas. A reação de Isabel, exaltação e discernimento. Isabel não apenas foi cheia do Espírito, ela reagiu espiritualmente. Ela declarou algo que ninguém havia dito ainda. Jesus era o Senhor, mesmo no ventre. O Espírito, ele gera honra. Isabel honra Maria. Ela disse: bendita és tu entre as mulheres, mas não por status, beleza ou riqueza. Isabel, ela reconhece que Deus a escolheu para algo único. O Espírito nos ensina a celebrar o que Deus está fazendo no outro, em vez de competir, criticar ou até mesmo ter inveja. O Espírito, ele revela quem é Jesus.
Isabel, ela chama, né, no versículo 43, Isabel chama Jesus de meu Senhor, antes de qualquer milagre, ensino ou ministério público. Isso é revelação espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 16, 17. Mateus, capítulo 16. E o versículo 17. Todos encontraram? Amém? Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Amém? Não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o Pai que estás no céu. Quando estamos cheios do Espírito, não precisamos ver para crer. Cremos porque vemos com os olhos da fé. O Espírito nos faz sensíveis à presença de Jesus Cristo. Até mesmo João, no ventre, eu achei interessante essa parte que nós lemos, né, no versículo 44, lá, que nós lemos lá do capítulo 1, que fala que até mesmo João Batista, no ventre de sua mãe, reagiu à presença de Jesus com um salto. Isso mostra que é uma sensibilidade espiritual que nasce antes mesmo da razão. Às vezes, o coração sente os que os olhos ainda não veem. A bem-aventurança da fé. Bem-aventurados o que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. A fé é o canal por onde o Espírito age. Isabel declara para Maria que é bem-aventurada não apenas porque carregava Jesus, mas porque ela creu, ela ouviu do anjo, né? E ela acreditou. O Espírito honra a fé, mesmo que nós não venhamos a enxergar, né? Nós ouvimos e nós cremos. Maria não apenas ouviu a promessa, ela abraçou e disse: cumpra-se em mim. Amém? O Espírito Santo, ele confirma as promessas de Deus. No versículo 45 que nós lemos, mostra que o Espírito Santo é quem nos lembra e garante o cumprimento da palavra. Ele não apenas faz promessas, ele cumpre. Maria e Isabel, duas pessoas cheias do Espírito e unidas pela fé. O que une essas duas mulheres é o Espírito e a fé. Você está sensível à voz do Espírito? Ou você está tão distraído com os afazeres hoje, né? Com a correria do dia a dia, e tem muitos afazeres dentro de uma casa, é serviço que não acaba nunca, e quando uma pessoa trabalha fora e ainda trabalha em casa, então assim, muitas das vezes nós estamos desatentos do que tem acontecido, do que está acontecendo, né? Aos nossos redores, e muitas das vezes a gente precisa, né? Estar aqui firmado, né? E com os olhos, né? No céu. Com os pés na terra, mas os olhos no céu. Você tem fé para declarar? Será cumprido o que Deus falou? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é cheia de profecias, não é mesmo? Tem algumas que já foram cumpridas, outras ainda irão cumprir, outras já estão sendo cumpridas. E nós precisamos, todos os dias da nossa vida, pedir de Deus discernimento, para que nós possamos fazer boas escolhas. Eu me recordo, ao estudar essa mensagem, eu me lembrei de algo, de uma visita que eu fiz. Eu fui num velório de um irmão de uma amiga minha lá do trabalho. Este mês ainda, tem 2 semanas.
E quando eu fiquei sabendo, e ela me mandou o noticiário que saiu no jornal, e eu fiquei muito impressionada assim, como que foi que aconteceu. Foi uma verdadeira tragédia. Assim, um ser humano, ele ser morto a pauladas e a tijoladas, e eu ficar, sabe assim, quando você não consegue entender e você fica assim se questionando o porquê. Mas por que isso, Senhor? O porquê de tanta crueldade do ser humano, não é mesmo? E ao chegar ali naquela funerária, ali eu me deparei com a minha amiga, chorando ao lado do colchão, a mãe dela. Então, assim, e a mãe chegou para mim e me falou: Irene, quando a minha filha, a Lindalva, ela foi visitar ele faleceu num sábado de manhã e ainda ficou assim, pelo menos uns 2 dias na UTI. E disse que os olhos foram tantas pancadas que quebrou o braço e os olhos tinham saído para fora. Então, assim, quando eu olhei aquela cena, aquele homem naquele caixão, todo desfigurado, costurado, cheio de hematomas, os olhos todo roxo. Então, assim, né, a gente para pensar, né, e refletir, né, como é que isso pode acontecer, como que um ser humano, e tudo por causa de bebida, né, porque quando, né, você não está sóbrio, né, você está fora de si. Por isso daqui as pessoas têm tirado a vida das outras pessoas, não é mesmo? Então, assim, por pequenas coisas, as pessoas elas têm perdido o controle, têm perdido, né? Tem assim causado ira, não é mesmo? Lá em Efésios, Paulo fala, né, que nós precisamos pedir de Deus sabedoria dos altos dos céus para poder vivermos aqui nessa terra, né? E sabermos fazer boas escolhas e, inclusive, saber contar os nossos dias aqui nessa terra, né? Porque todos os dias que nós vivemos aqui é uma dádiva de Deus, né? É um minuto de gratidão para poder agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E a palavra de Deus nos fala também que quando o ser humano ele está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, é algo contagiante. Quando Cristo está em nós, nossas palavras e nossa presença pode despertar fé nos outros. E quando estamos cheios do Espírito, conseguimos perceber o que Deus está fazendo, mesmo quando ainda está em fase inicial, como um bebê no ventre. Peça ao Espírito que encha a sua vida, não apenas para ter dons, mas para ter discernimento. Não apenas para sentir algo bom, mas para viver pela fé. E então você poderá dizer assim como Isabel: como posso merecer que o meu Senhor venha até mim? Tem um hino que eu gosto muito, que o irmão até colocou, que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, né? Quantas bênçãos que nós temos recebido, né? Até hoje, né? São inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E também que nós possamos enxergar, assim como Maria, que ao receber o chamado de Deus, e os chamados são muito, irmãos. Tem pessoas que ficam temerosas, tem aquelas que pensam assim: será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Às vezes tem pessoas que são chamadas para trabalhar no Ministério da Mulher, no Ministério da Criança, né? São muitos os desafios, e às vezes as pessoas, né, elas assim não conseguem acreditar em si mesmo, mas o Senhor Deus, Ele capacita, Ele transforma, Ele ajuda, né? E assim como Maria disse: cumpra-se em mim
segundo a tua palavra, que nós também possamos dizer para o nosso Senhor Jesus, né, para que Ele possa contribuir, para que Ele possa cumprir, né, a sua palavra em nós, e assim nós possamos ajudar a levar a mensagem adiante, assim como o Senhor nos pede. A Bíblia é cheia de relatos de várias pessoas que foram cheias do Espírito Santo, com propósitos específicos, como profecias, sabedoria, coragem, adoração. Uma dessas pessoas foi João Batista, né? A história de João Batista, ela é incrível, desde o ventre de sua mãe, não é mesmo? Isabel e Zacarias, que foram os seus pais, Estevão, Barnabé. Barnabé é uma das histórias que eu gosto muito da Bíblia, além de Esdras. Barnabé, ele era alguém que ele enxergava, né, além das aparências. Ele olhava para o ser humano e muitas pessoas diziam: não, fulano não consegue, ele não dá conta, ele não consegue, ele tem dificuldade em pegar o microfone e tal. E Barnabé, ele dizia, ele acreditava, ele dava segunda chance. Por algum motivo a pessoa desistiu, né? Não conseguiu, passou por algum problema, teve dificuldade, e Barnabé, ele acreditava, e ele dava a segunda chance para a pessoa, e ele convidava, e ele insistia. E nós também podemos ver, né, que João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor Jesus, né? E foi alguém assim muito importante, né? Porque quando Jesus veio à terra, muitas pessoas já estavam, né, aguardando a sua chegada, né? Isabel e Zacarias, ambos foram cheios do Espírito também, resultando em profecias sobre o nascimento do seu filho. E o apóstolo Pedro, João, né, os discípulos, como eu havia mencionado no dia de Pentecostes, que eles foram cheios do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, o resultado é natural. E é a manifestação dos frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, né? Que é o amor, domínio próprio, alegria, mansidão, não é mesmo? Quando um não quer, dois não brigam, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho os frutos do Espírito Santo em minha vida, eu procuro, né, tratar o meu semelhante da mesma forma como eu gostaria de ser tratado, né? Mesmo porque a pessoa, quando ela está estudando a palavra de Deus, ela está buscando, ela está em oração, ela traz assim, ela é uma pessoa que está fazendo um reavivamento, né, uma reforma, tira tudo aquilo que desagrada o Senhor, né? E o Senhor Deus, Ele é capaz, né, de resolver qualquer situação difícil pelo qual você está passando. O Senhor Deus é um Deus onipotente, um Deus ilimitado, um Deus onisciente, né? Que Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e Ele conhece o nosso futuro, não é mesmo? O Senhor Deus é um Deus onipresente. Além de onipotente e onisciente, Ele está em todos os lugares e Ele é capaz de nos dar força, de nos ajudar, né, a vivermos dias melhores aqui nessa terra. Nós estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra e todos podem perceber que há uma verdadeira guerra, não é mesmo? Aí fora termina uma guerra e inicia outra, e o grande conflito entre o bem e o mal, e o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta, irmãos. Então, assim, ele está irado, ele quer destruir as famílias, ele quer trazer desânimo, ele quer trazer desunião dentro da igreja. E o que nós pedimos, né, o que nós possamos fazer é entregar nas mãos do Senhor, orar, pedir para que Deus possa nos dar força para estarmos vivendo aqui nesta terra da melhor maneira possível. Amém? E eu gostaria de mencionar
Tiago, lá é Tiago, como eu sempre faço, né? Que compara a nossa vida como uma neblina, que ela vem e logo passa, que nós possamos fazer planos, projetos, mas que nós possamos pedir sabedoria de Deus para que possamos executar os nossos planos, né? E se o Senhor Deus quiser, assim como está escrito em Tiago, nós faremos ou não, se o Senhor Deus nos permitir. Amém? Com este pensamento, eu gostaria de cantar o mesmo hino que nós cantamos do Adoradores 5, Santo Espírito, e eu convido aqueles que puderem a se colocar em pé para que nós possamos cantar com bastante alegria no nosso coração. Pedimos tua presença entre nós. Amém. Oremos ao nosso Deus. Querido e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por estes momentos que nós estivemos aqui estudando a sua palavra. Concede-nos, Senhor, os frutos do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos ser pessoas transformadas, para que nós possamos tratar o nosso semelhante com amor, para que nós possamos estar preparados para a tua volta, Senhor. Derrama uma bênção especial em favor de cada família aqui representada. Nos ajude, nos dê ânimo, nos dê força, para que nós possamos fazer o teu trabalho, para que nós possamos cumprir a missão aqui na terra. Nos leve para os nossos lares na companhia dos seus santos anjos. É isso que nós te pedimos no doce nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém.